Olá, paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui com mais um EVD podcast, com mais um podcast EVD em síntese. Tudo bem, É, querido professor Gibson, aqui, coordenador do Departamento Infantil lá de Ceará-Mirim. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Agora, de uma forma definitiva, né, professor Gibson? É verdade. Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe vocês. Coisa boa estar aqui de volta, né? E agora, definitivo, né? Fazendo parte desse trabalho tão maravilhoso. Estou feliz, tá certo? Em poder Seja compartilhar um bem-vindo pouquinho à da nossa palavra de equipe. Deus. Amém. Muito obrigado. Seja bem-vindo à equipe EBD em Síntese Podcast. Amém? Será um grande prazer ter o senhor aqui conosco, colaborando, contribuindo com a nossa equipe. E estamos aqui mais uma vez para, né, colaborar com esse trabalho maravilhoso, né? E aqui agora, para encerrar esse trimestre, né? Agora estamos com a nossa 13ª lição, né? Encerrando aqui o trimestre da revista número 7, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Né? E a lição a nossa 13ª lição, buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Essa 13ª lição encontra-se, né, o texto base dela encontra-se em Lucas, capítulo 24, verso 49, e 1 Coríntios 14, verso 1. A Bíblia diz, né, encontra-se em Lucas, capítulo 11, versículo 9, que diz: Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Nós desejamos a todos vocês uma excelente aula e, é claro, eu gostaria de dizer, né, desejar a todos os professores que estão nos assistindo nesse momento, que vocês tenham uma excelente aula, né? Eu espero que vocês tenham tido aí um excelente trimestre, que tenha sido muito proveitoso, bastante proveitoso. Nós estávamos conversando antes de iniciar a gravação dessa aula, falando de como foi proveitoso para nós todo o ensino, né, desse trimestre, como foi interessante ensinar para os nossos pré-adolescentes, né? E observar o conteúdo desse trimestre sendo absorvido por eles, né? Observar eles sendo confrontados por esse conhecimento, observando eles confrontando o próprio comportamento deles acerca desses conhecimentos, observando como eles fazem esse confronto, né, consigo mesmo e durante essas aulas. É interessante fazer essa observação e entender que o Espírito Santo está trabalhando na vida dos nossos alunos. Ver, né, assistir, é, contemplar todo esse processo é maravilhoso. Eu espero que vocês, assim como nós, tenham tido a oportunidade de ver esse avanço, essa evolução, né? Vocês terem contemplado essa maravilha do Senhor, essa operação, porque na verdade é uma verdadeira operação de maravilha, né? Essa transformação do Espírito Santo na vida de cada um dos alunos, né? Cada um dos pré-adolescentes que fazem parte da sala, né? Da escola bíblica dominical, de cada um dos professores que assistem, que acompanham as nossas aulas, em É nome de verdade. Jesus, né? Um ensino proveitoso. E, assim, Isso. na verdade, essas lições que nós tivemos, uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? Nós, como professores, ela precisa ser colocada em prática. Isso. Ela precisa ser colocada. Nós tivemos, né, esse ensino a respeito do batismo no Espírito Santo, e semana passada, né, do dia 11 ao 16 de setembro, agora nós tivemos aqui na nossa congregação uma conferência de Avivamento Kids, né, e dentro do nosso departamento nós temos ainda pré-adolescentes e alguns adolescentes,
E assim, e a gente ensinou, né, a respeito do batismo durante esse trimestre. E por que não investir e fazê-los pedir, né, buscar a respeito? Né? E para a glória de Deus, durante a conferência, alguns dos nossos pré-adolescentes foram batizados no Espírito Santo. Receberam o cumprimento da promessa na vida deles. Ou seja, a lição ela foi muito propícia, né, o tema da lição, ao momento que nós estávamos vivendo na semana. E justamente assim, foi uma aula prática. Né? Eles colocaram realmente em Isso. prática aquilo que a gente estudou durante o trimestre, aquilo que foi passado para eles a respeito do batismo. E eles Sendo creram, manifesto. eles quiseram, eles buscaram e eles receberam. Isso é importante, quando a Amém. gente vê que realmente o nosso ensino, ele é eficaz ao ponto de se cumprir aquilo que a palavra de Deus promete para a nossa vida. Amém. Isso para o batismo, isso para a resposta de uma oração. Então, assim, é um ensino que precisa ser eficaz. Precisamos buscar as ferramentas corretas. Precisamos buscar ao Senhor, orar para que o Senhor nos ajude. Né? Precisamos Glória a assistir os Deus. podcasts também para nos orientar, às vezes, né, que a gente precisa também de um reforço. Então, assim, é Com valioso. O certeza. ensino da palavra é valioso e devemos aproveitar, né, para colocar em prática no nosso dia a dia, na vida dos nossos alunos. E, assim, eu trouxe esse relato porque, realmente, assim, foi a lição propícia para o momento que nós vivenciamos na semana e que o Senhor cumpriu, porque houve um crer, houve uma busca e houve um cumprimento da promessa do Senhor na vida delas. E isso foi maravilhoso e extraordinário. Como está escrito aqui, né, no A Bíblia diz, o versículo de memorização, né, da É nossa lição de verdade. hoje. Por isso eu digo, peçam a vocês, receberão, procurem, vocês acharão. Batam, né, e a porta será aberta para vocês. Lucas, capítulo 11, versículo 9, é o que está escrito, é a promessa, né? É a promessa do Senhor para as nossas vidas, né? E a lição ela tem como objetivo, a lição de hoje, ela tem como objetivos, né? São 3 objetivos, a lição de hoje tem, que o primeiro deles é entender a importância da submissão, essa esse objetivo, né, de entender a submissão, ela tem esse potencial, né, de busca, né, entender que é necessário buscar. Aquele que busca, ele se submete a um processo, né? Identificar o que significa ter fome e sede. Né? Aquele que tem fome e sede, ele se submete a um processo. Né? Quem tem fome e sede, ele se submete a um processo, ele se submete ao processo da produção. Quem tem fome, ele se submete à produção do seu próprio alimento, à busca, né, da sua água, da fonte da água. Porque quem está com sede vai buscar água, né? Não fica sentado esperando. Quem está com sede busca a fonte da sua água, da sua saciedade. O terceiro objetivo, né, é pontuar que é preciso preservar em oração, é preciso preservar em oração para receber poder do alto. É preciso preservar a oração. Você tem que se preservar em oração. Não tem como você receber poder sem oração. Né? Há quem diga que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você ora, você recebe poder. Se você não ora, você não recebe poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Não é verdade? Então, os saberes escolares, né, são 6 saberes escolares, o senhor pode fazer a leitura dos saberes escolares? Vamos lá. O primeiro é: um verdadeiro cristão deve buscar o Espírito Santo. É importante buscar. É importante. É uma fonte onde você vai cavando, né, para você buscar, como se estivesse cavando um poço para buscar água. E cada vez que você cava mais profundo, mais água você vai encontrar. Mansidão e humildade são importantes para que o mundo veja o fruto do Espírito em nós. É o que a gente estava falando lá no início, antes da gravação, né? Se nós, e que foi a lição passada, a lição de número 11, se nós não testemunharmos, né, se não dermos testemunho, né, para o mundo de quem realmente somos, fica difícil mostrarmos que realmente temos o Espírito Santo. Buscar o Espírito em oração, ler a Bíblia, procurar fazer o que é certo, amar o próximo. Né? E uma coisa que a gente sempre fala
né, no plano da salvação, quando a gente ministra para crianças a respeito do crescimento espiritual, né, quando a gente diz, precisa ler a Bíblia, mas a gente frisa bastante. Não é só ler a Bíblia por ler como um livro qualquer. É ler a Bíblia e obedecer todos os mandamentos que nela contém. A gente só cresce se a gente obedecer. Se fizer uma leitura rasa, apenas tratando a Bíblia como qualquer um livro, então, assim, nada muda na nossa vida se não colocarmos em prática os seus ensinamentos. O ponto 4, quem vive para Deus não se preocupa com o futuro, porque sabe que ele cuida de tudo. Isso é uma verdade que não se pode, né, dizer que não existe. Às vezes a gente fica tão ansioso pelas coisas, mas quando a gente entende e a gente compreende que o Senhor está no controle de tudo, o futuro, as dificuldades que a gente sabe que vão surgir, elas não nos afetam. A gente permanece firme, crendo naquele que é fiel para nos guardar. Ponto 5, quem deseja ser batizado no Espírito Santo deve perseverar em oração. Sem oração, não vai. A gente não consegue avançar. E o ponto 6, é necessário esperar em Deus, se quiser receber as bênçãos espirituais. Pura verdade. Esperar em Deus. Porque Ele é quem sabe o momento em que nós estamos prontos para receber. Não é Exatamente. É o verdade? tempo dele. É o tempo dele, não existe a palavra, né, submissão, que é a principal, talvez eu acho que a palavra-chave dessa lição, né, seja submissão, né? A Sim. palavra submissão, que eu fui buscar no dicionário, né, que denota o que se envolve em submissão. A atitude de submissão, né, a pessoa resignada. Aqui os sinônimos, né, do submisso é o bem mandado. Sim. É um sinônimo do submisso, é o bem mandado. É aquela pessoa que é o bem ouvido, é o que está, é o conforme, é o dócil. É a pessoa longânime, é a pessoa que está ali, né, sem resistência. O submisso é o que não tem resistência. É a pessoa que está totalmente disponível para ser. Ele está totalmente entregue a uma ação, né? Ele está disponível, Por totalmente amor, por entregue a uma dependência. missão, a uma dependência. Então, se ele é submisso, se ele está entregue, envolvido, né? Então, ele não oferece resistência. Se ele não oferece resistência, ele consegue ser conduzido, ele é conduzido, ele é dependente. Né? Nós estávamos aqui falando na oração, né? Na oração inicial, nós dissemos, nós somos dependentes de ti. Somos Sim. dependentes. Nós somos dependentes. Na qualidade de dependentes, né, nós somos submissos, dependemos da direção, da orientação, da Sim. palavra. Então, nós somos submissos a Deus. Nessa condição de submisso, nós não dizemos a Deus o que fazer, o que dizer, quando dizer, quando queremos, como queremos. Não, é Ele quem diz. Não Né? há É Ele. determinação da nossa Não parte, né? há Não, uma, determin, não de há uma forma alguma. determinação, exatamente. É uma dependência que nos faz esperar o tempo dele. Que às vezes para a gente Exato. parece demorar tanto chegar o tempo, né? O tempo de Deus na nossa vida. E o pré-adolescente, nessa transição dele, ainda tem essa questão de criança, daquele que quer receber rápido, quer receber na Isso. hora, é imediatista, né? Ele quer ali, não tem a paciência de esperar. E a impaciência é uma forma de insubmissão. Né? Você quer que algo aconteça de acordo com a sua vontade. E assim, passar para eles essa questão de esperar o tempo de Deus. E a gente vai falar mais na frente na lição a respeito do batismo. Esperar no tempo de Deus, porque tudo é no tempo dele. É dizer, Senhor, eu sou teu servo, submisso a ti, sei esperar a tua vontade, sei esperar o teu tempo. E é importante frisar isso para eles, o quanto devemos estar na dependência do Senhor, principalmente no tempo dele, para que as coisas aconteçam no tempo dele. A questão de ser imediatista é muito difícil, porque às vezes as decisões são tomadas de forma errada. Né? A gente mete os pés pela mão, toma decisões erradas porque não tem a paciência de esperar.
E quando a gente espera, a gente é submisso, porque a gente entende que o nosso tempo não é o melhor. O tempo de Deus é o melhor para nós. Mas como ensinar a paciência num tempo em que a internet é de alta tecnologia? Nós estamos em uma etapa 5G. E como ensinar agora, né, que no WhatsApp você agora coloca lá 2 vezes, que é você não tem mais paciência nem de escutar a voz do outro. Você quer ouvir mais rápido, você quer que aquilo acabe logo. Você agiliza o áudio, né, do Exatamente. Tem uma tendência WhatsApp de sempre querer o agora, resultado final. sempre o Não tem resultado paciência de mais esperar rápido. o tempo. Exatamente. Isso. Então, como ensinar, né, a nossa geração de que esperar o tempo de Deus é melhor, né? A vontade de Deus que é boa, boa, agradável. Olha só, a vontade de Deus, ela não é só boa, ela é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita, ou seja, ela é boa, ela é agradável, ela causa bem-estar Está. e ela é perfeita. Ela vai nos levar ao lugar exato onde nós devemos chegar, né? Ela é boa, ela tem é um bom traço, né? Ela é um bom traço para a nossa vida. Ela tem todas as qualidades que nós precisamos, que vai nos fazer bem. Ela vai nos provocar bem-estar, ela vai trazer alegria para o nosso coração e ela é perfeita porque ela vai estar dentro dos projetos que vai estar alinhados com a nossa mente ao Sim, fim da jornada. Né? Ao fim da jornada, nós vamos ter a sensação de missão cumprida, ainda que a gente não entenda o processo. Né? exatamente. Ainda que a gente não entenda o processo, quando a gente chegar lá no fim, a gente vai entender. Era exatamente isso que eu deveria ter feito com a minha vida. Mesmo que eu não entenda o processo, durante o processo, quando você chegar lá no final, você vai entender. Era exatamente isso que eu deveria ter feito com a minha vida, né? Sem tirar e nem pôr, você chega. Até a gente, durante o processo, a gente vai dizer, realmente era por aqui mesmo que eu devia ter vindo. Durante a nossa jornada, né? Talvez lá no comecinho a gente não consegue ver isso, mas já hoje, a gente, com a nossa idade, a gente já consegue entender era por aqui Sim, mesmo que eu devia ter vindo, né? E quando chegar lá na frente, a gente vai realmente entender que estamos completos, era isso mesmo, não tem erro, né? Mas lá, talvez na adolescência, no iníciozinho, na nossa pré-adolescência, na adolescência, a gente não consegue enxergar isso. E imagine hoje, nesses sim. dias em que está tudo tão complexo, tudo tão ágil, como ensinar submissão? Nesse período em que as coisas estão tão aleatórias, né? Tudo tão agilizado, como você disse, o áudio do WhatsApp, você clica lá para adiantar 2 vezes o áudio, Sim. porque as pessoas não têm paciência de ouvir o outro falar no ritmo em que a pessoa fala mesmo, né? Você tem que agilizar o áudio lá. A internet é 5G, não existe mais internet de escada. O Android agora é geração 10. Meu Deus, é tudo muito. A, a, os processadores agora não existe mais processador de 4K, não, agora é tudo 8K, é tanta coisa, são tantas memórias, são tantos bytes de memória, tantos gigas de memória que a gente não consegue mais nem, né, analisar a capacidade de processamento dos. Eu não sei nem para onde é que vai a Na capacidade de verdade, processamento de memórias, de bytes, sei nem para onde é que vai essas coisas. Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia está tão avançada que essa geração que vem nascendo, que vem avançando, eles estão cada vez mais
alinhados com esse processo de agilidade, né? E a espera acaba sendo cada vez mais difícil e eles acabam sendo mais induzidos à insubmissão do Sim, tempo, exatamente. né? Então, a insubmissão do tempo acaba sendo uma imposição da sociedade. E como levar os nossos filhos, os nossos alunos, né, a se submeterem ao tempo de Deus. Isso é uma tarefa, é uma missão nossa como professor, como pais, né? Como professor e pais, nós somos hoje, né, nós temos hoje uma missão, é mais do que só é mais do que uma lição da escola bíblica, nós temos uma missão de levar esse ensino aos nossos alunos e filhos espirituais, que são nossos filhos na fé, levar esse ensino hoje para eles, ensinar, né, que a insubmissão não é apenas um erro, né? Não é um erro de percurso, é um pecado gravíssimo, é um pecado de rebeldia. A insubmissão, né, foi o que tirou Adão e Eva do paraíso. A insubmissão tirou Saul do reino. A insubmissão tirou o sacerdócio dos filhos de Eli. A insubmissão tirou o sacerdócio dos filhos de Arão, né? A insubmissão tirou tantos homens de Deus do caminho correto, a insubmissão acabou fragilizando, né, os projetos, fragilizou, né, o projeto de tantos homens. A insubmissão fragilizou o Sim. projeto de Deus na vida de Davi, né? Colocou a insubmissão, colocou a morte, a espada dentro da casa de Davi, né? O É. pecado, porque Davi tinha experimentado primeiro a submissão ao tempo, esperou desde quando foi ungido, né, até virar rei, ele teve a paciência de esperar aquele período. E depois permitiu isso acontecer, né? Por insubmissão, a exato, espada chegou na sua casa. E assim, a gente, em contrapartida, tantos esses exemplos de insubmissão, a gente também pode trazer para os alunos os exemplos de submissão a Deus em relação ao tempo, à espera, né? O tempo que isso, Davi esperou, quando foi ungido, Samuel ungiu ele para ser rei, até ele realmente assumir o trono. Né? Enquanto os outros tiveram paciência, Jacó ali trabalhou 7 anos por uma esposa, recebeu outra, teve que esperar mais 7 para receber a que ele, né, gostaria. Ou seja, ele se submeteu a um tempo, ele se submeteu a uma sim, espera, ele se submeteu a um período até ele receber aquilo que ele queria. E sim, assim, a gente ensinar a Bíblia, usando a Bíblia, os exemplos bíblicos, não tem nada mais adequado. Eu sim, gosto muito de trazer exemplos atuais, e é importante demais, que é o mundo que a gente vive, mas também, sim, né, sempre ter uma pitada de personagens bíblicos que vivenciaram, né, esse assunto que a gente, os assuntos que a gente aborda, é importante. Em relação à submissão, quantos, né, tiveram a paciência de esperar, se submeter ao tempo de Deus, aguardaram o tempo de Deus, né, na vida deles. José, né? José, exatamente, um bom exemplo. José, o benefício da obediência de José, né? José foi obediente até o fim, ele obedeceu ao Senhor ali na casa porque é fácil, né? Obedecer a Deus. Imagine Sansão na casa de Potifar. Sansão na casa de Potifar, ele tinha caído na primeira tentação. Sim, Davi na exatamente. casa de Potifar, tinha caído na primeira. Jacó, na casa de Potifar, tinha caído de primeira. Mas José, ele perseverou. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Foi o tempo todo. Ele serviu com o Senhor na casa de Potifar. E ele não caiu. Ele fugiu. Ele esperou. Ele foi para a prisão e ele esperou o tempo do Senhor ali também, né? Foi para a prisão, ele serviu ao Senhor na casa de Potifar,
não caiu, foi para a prisão, não caiu, não pecou, não envergonhou o Senhor. E no tempo de Deus, o Senhor o exaltou e ele foi governador no Egito. Então, no tempo de Deus, o Senhor o exaltou ali. E esse foi o benefício da obediência na vida de José, né? Paulo sempre aconselhava as igrejas em suas cartas, aqui no, na, na, na parte C, diz assim, né? Que Paulo sempre aconselhava as igrejas em suas cartas sobre a obediência. A Bíblia ressalta que a obediência resulta em recompensas, tanto na vida terrena quanto na eternidade. Inclusive, nos diz, no que diz respeito a obedecer os líderes, bem como em relação a obedecer aos pais. Né? Deus está atento à obediência dos seus servos. Ele fazendo aqui um paralelo com o que o Senhor, né, fala aqui, não só em relação a Deus, né, em relação ao que ele está falando, a obediência a Deus, mas também em relação à obediência aos nossos pais, né? Porque Isso. se você não adianta obedecer, como você disse aqui, não adianta, né? Servir ao Senhor na igreja é bom demais. Ah, ser crente na igreja é uma bênção. Só que a gente não mora na É igreja. maravilhoso. A gente não Exatamente, a mora na gente não mora na igreja, igreja, né? né? Eu A estava igreja conversando aqui antes. é o menor período que a gente passa do nosso dia é na igreja, da nossa semana é na igreja. Então, assim, é importante, né, trazer para os alunos, e eu sempre falo isso para os meus alunos, né, que nós não moramos na igreja. Ser crente na igreja, estar no conjunto, cantar louvores, ouvir a palavra, né, adorar o Senhor, é muito bom, é um ambiente propício a sermos crentes. Paulo faz um alerta aqui, nesse versículo que no início do tópico fala, 2 Tessalonicenses 13:14, que nós não devemos nos misturar com os desobedientes. Quando nós estamos dentro da igreja, é muito fácil a gente estar no nosso cantinho ali, servindo a Deus com alegria, feliz no seu lugar. E quando a gente sai da igreja? Quando a gente está na escola, aí o que a senhora falou, justamente quando a gente se encontra com um amigo desobediente dentro da escola, que ele vem nos oferecer algo, né, que fere os princípios da palavra de Deus, aqueles valores que são nos passados em casa, na igreja, né, o nosso comportamento diante disso. É importante frisar com os alunos essa questão de que ser crente na igreja é fácil, é bom, é correto, mas nós não oramos na igreja, precisamos ter muito cuidado na nossa vida fora da igreja, né? Hoje, a maior parte do dia, a maior parcela do dia que as crianças passam, os pré-adolescentes, é dentro da escola. Então, como é o comportamento dentro da escola? A sua submissão a Deus, você estando num ambiente que não é a igreja. A sua obediência a Deus, aos ensinos dos seus pais. Né? Todos os pais ensinam valores, né? Principalmente os pais crentes, valores aos seus filhos, né? Que eles precisam levar para a sua vida, fora de casa, fora da igreja, em outros ambientes. E como é que está a obediência dessas crianças, desses adolescentes? Como eles estão se comportando diante de algumas situações? Eu sempre pergunto aos meus alunos, para eles fazerem a reflexão, quando eles pensarem com eles mesmos, quem sou eu quando estou dentro do meu quarto sozinho? Quem sou eu quando eu estou com meu amigo com um celular na escola? Quem sou eu quando eu estou brincando na rua? A minha obediência, será que eu estou levando em consideração aquilo que os meus pais me orientam? Será que eu levo realmente em consideração aquilo que eu aprendo na escola bíblica dominical? Será que eu estou aplicando na minha vida? Então, assim, é importante frisar. Quando a gente conversava antes, a gente passa tão pouco tempo com eles, 1 hora, 1 hora e 10 de aula na escola bíblica, 1 hora e 20, 1 hora e 15, né? Depende da congregação, o tempo de aula. Mas é tão pouco tempo, em um dia na semana, né? Então, assim, eu sei que eles vivem muitos ataques diariamente, mas é através da palavra de Deus, né? Por mais que pareça ser um tempo pequeno, mas a palavra de Deus ela é poderosa. Por mais que o tempo seja curto, ela traz um efeito muito grande na vida deles. Então, assim, trazê-los a uma reflexão diária de quem sou eu quando ninguém está me vendo. Como é a minha submissão a Deus quando ninguém está me vendo, apenas o Senhor. E, assim, fazer com que eles entendam que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Porque talvez eles não tenham esse entendimento, né?
que Sim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Né? E aí deixar para eles essa interrogação. Tem sido submisso ao Senhor? Né? Você tem entregue essa submissão ao Senhor? Como é que você tem se comportado diante do Senhor? Né? Fazer essa reflexão com eles. É bem interessante essa pergunta, né? Essa questão aí que você colocou, de que quem sou eu? Né? Quem sou eu? Porque a lição traz essa pergunta: você é submisso? Né? sim, Você é submisso? Como é que você se comporta? Você é agressivo, violento, rebelde? Como é que você é? Como é que você se comporta quando ninguém está lhe vendo? Né? exatamente. A lição traz essa. Quem é você como discípulo? Porque Jesus ele tinha 12, né? Cada um tinha um comportamento diferente. Tinha até um traidor no meio, né? Sim, Cada um tinha um comportamento diferente. Então, cada um tinha a sua própria personalidade. Quem é você como discípulo de Cristo? Né? Então, a lição ela está aqui nos orientando a buscar o fruto do Espírito, né? E as suas características próprias. A longanimidade, a mansidão, a temperança, que isso é extremamente importante com a busca do batismo com o Espírito Santo. Não exato. adianta você buscar o batismo com o Espírito Santo e você não desenvolver em si o fruto do Espírito. Porque você com era algo que eu estava conversando com eles na última lição, porque de que serve o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo serve para quê? Para nos preparar. Né? O batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, a capacidade de Deus para nos conduzir, para nos capacitar para pregar a palavra. É assim? É verdade. Nos conduzir, para nos capacitar para fazer o ID do Senhor. Né? Para cumprir a missão do Senhor, né? Para cumprir a missão da igreja. Pregar o evangelho e fazer discípulo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Dotada do poder de Deus, porque o batismo com o Espírito é poder de Deus, sem o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é que me dota do potencial para administrar esse poder. Não é assim? É O verdade. fruto do Espírito é que me dá esse potencial de administrar esse poder de Deus, que é a longanimidade, a paciência, a paz, o domínio próprio, principalmente o domínio próprio. Eu preciso de domínio próprio para poder administrar esse poder que vem de Deus. Porque se eu não tiver domínio próprio, aí a gente faz aquelas coisas que a gente estava falando aqui no início, na outra lição, se lembra? A Isso. gente sai correndo, tem gente que sai correndo da igreja, fazendo aviãozinho, né? Aquelas coisas que a gente vê dentro da igreja. Porque as pessoas não têm domínio próprio, não é verdade? Então, nós precisamos, aquelas coisas que a gente vê, né, por aí, que não condiz com a palavra, que, que fala muito alto, porque a palavra diz o quê? Que quando você fala em línguas, se não tem discernimento, você fala com quem? Você fala só consigo mesmo. Se você está falando em outras línguas, se não tem ninguém que interprete, você fala só com você, não é assim que a palavra diz? Então você fala só com você mesmo. Se você não tem domínio próprio, você vai ficar gritando dentro da igreja, não é assim? Que é o que muitas vezes acontece. Então você precisa do fruto do Espírito para que você tenha domínio do seu espírito. Então, nós precisamos desenvolver esse fruto com estas características de paz, de amor, de paciência, de bondade. Então, nós precisamos desse fruto. É preciso ter estes domínios para que nós possamos desenvolver
para que a gente possa buscar esse batismo com muita segurança e a gente consiga crescer, né, em Cristo, crescer não, para que a gente possa diminuir cada vez mais, com mais segurança, né, entendendo que o Senhor seja cada vez maior na nossa vida. Né? É, Quando eu digo crescer, é diminuir, né? Porque a gente é o Senhor que cresce em nós. Porque quando crescemos em Deus, na verdade, o que cresce em nós é essa fome e essa sede de Deus. Porque quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós buscamos a Sua presença, quanto mais nós nos submetemos a Ele, mais essa fome e essa sede de Deus, ela surge em nossa vida. Quanto mais nós nos submetemos a Ele, mais essa necessidade e os benefícios dessa obediência surgem na nossa vida, né? Essa fome, essa sede dele vai surgir em nós também, essa necessidade, essa dependência. Porque, na verdade, o que acontece conosco, irmão Gibson, eu não sei aí em Ceará Mirim, mas aqui é assim, a gente sente a necessidade de estar mais perto do Senhor, né? exatamente. Porque que eu tenho é de estar cada vez mais perto, de estar cada vez mais próximo, buscando assim cada vez mais brechas, cada vez mais oportunidades de ler, de orar, de buscar. A minha vontade, se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro assim. A minha vontade era passar o dia inteiro assim, sentada, estudando, lendo, que é bom demais, É porque né? o que precisa ser levado em consideração é que não é uma busca, né, uma fome, uma sede por momentos. Ah, Não, porque tal culto ou tal trabalho é uma bênção e eu... aquele desejo, isso é maravilhoso de participar de certos trabalhos, né, onde o Senhor realmente opera, faz coisas tão lindas. Só que essa fome, essa sede que é gerada, é assim, é aquela intimidade diária, em casa, é com isso, sua Bíblia, é no seu quarto, é com os seus isso, joelhos dobrados, é buscando a presença do Senhor. Não é de momentos, não, o momento de unidade e comunhão com toda a igreja é especial, mas essa fome, essa sede que precisa ser gerado e que é gerada a partir da obediência e da submissão a Deus, é aquela busca diária ao Senhor. Porque muitas vezes, quando a gente escuta algumas pessoas falando a respeito do batismo no Espírito Santo, é como fosse um troféu de dizer, ah, fui batizado. Só que não para isso, por aí. Existe um propósito quando o Senhor nos batiza no Espírito Santo. Né? Existe um propósito quando o Senhor ele nos enche, né, ali até transbordar, é para algo específico, né? Como já foi falado, é para quê? Para que a gente receba o poder, para a partir de agora a gente tenha essa autoridade e ousadia de pregar o evangelho a todas as pessoas. É falar da volta de Jesus, não é apontar o pecado das pessoas, mas é falar de um Cristo que perdoa pecado, um Cristo que liberta o homem do pecado. Então, assim, tem pessoas que trazem o batismo como se fosse um troféu. Sou batizado e parou por aí. E vive de isso, momentos, determinados lugares. Um dia está aqui, um dia está ali, porque o círculo de oração em tal congregação é assim, é porque um culto em tal congregação é desse jeito, então eu fico aqui, fico ali. Na verdade, esse batismo ele nos estimula, né, a buscar a Deus ainda mais, a esse poder que é uma fonte inesgotável. Né? Aqui no tópico B fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que ele fala, né, há uma água de uma fonte que não cessa de jorrar. Então, assim, não é buscar um momento, não é estar ali, acolá, ali tem, ali está pegando fogo, aqui está daqui, então eu vou ali, não. Experimente dobrar os seus joelhos em casa, experimente abrir a sua Bíblia, experimente falar com o Senhor no seu canto secreto, no seu lugar secreto. Aí você vai ver o que realmente é poder, o que realmente é saciar fome, o que é tomar água. Aqui traz até o exemplo na lição de quando você está com muita sede, que você toma água e aquele refrigério que traz. E é isso. Quando você está em casa ali no secreto com o Senhor, a gente vai com aquela sede realmente de Senhor, eu quero te ouvir, te sentir, fala comigo. E você é como se estivesse realmente tomando água, uma água bem geladinha, né? Ela vai entrando assim no seu corpo, chega, vai refrescando tudo. Isso é maravilhoso. Então, é importante demais, né? Sempre trazer para o aluno essa questão. Não é de momentos. Às vezes, isso, assim, eu ministro em cultos infantis e o Senhor, muitas vezes a gente faz aquele momento de oração e Jesus tem batizado crianças. Como eu falei no início, a gente teve a semana de Avivamento Kids aqui, né?
e a lição foi bem propícia a ensinar os adolescentes a buscar, e o Senhor batizou. Só que, assim, o ensino precisa continuar a ser Contínuo, aplicado, de que não foi aquele momento só, né? Ali foi que você recebeu aquele poder, ali você transbordou, Jesus lhe batizou e parou ali. Não, dali o Senhor agora espera de você uma posição como crente. Fui Isso. batizado, e agora? Aí vem o primeiro questionamento foi, quem sou eu quando estou sozinho? Aí eu deixo o segundo questionamento, fui batizado, e agora? É. E agora? Quando eu estava lendo essa lição, eu lembrei de um ensino. Quando eu fazia o curso de pedagogia, aí a gente tem a disciplina de ensinos. Sim, E na disciplina de ensinos nós temos a parte de biologia e ciências biológicas, né? Ciências da natureza. Ciência biológica não, ciência da natureza. E em uma dessas aulas, aí a professora estava ensinando sobre a questão da água, né? A gente teve uma lição sobre a água, e ela estava ensinando que a sede, né? A questão da sede é assim. Quando você sente sede, você já está desidratado. Na verdade, a água, né? Você deve beber continuamente sim, sem sentir sede. E aí eu tava lendo isso aqui e lembrando da oração, né? A oração, assim deve ser a oração na vida do crente. Você deve orar continuamente sem precisar sentir sede de oração. Você não sem estar precisa, a passando por nossa problemas, né? sem estar passando, É, porque muitas vezes as pessoas sentem a necessidade, né? Quando eu digo assim, que se eu pudesse, eu não levantava, eu passava o tempo todo assim, porque é bom demais você ficar o tempo todo. Eu não gosto desses trabalhos assim que a gente chega na igreja para orar uma hora. Para orar uma hora, não. Esses trabalhos de uma hora, que você tem que orar 20 minutos e você se levanta, faz aquele devocional apressado, tudo, tudo, tudo milimetrado, né? sim, Porque é tudo muito corridinho e eu não gosto. Eu gosto de me ajoelhar e não ter hora para levantar, porque eu sei o que eu preciso, né? Eu sei sim. do que eu preciso. Então, eu me ajoelho e eu não tenho hora para levantar. Eu não gosto desse negócio de ficar correndo para falar com Jesus de carreira. Falar com Jesus tem que ser no meu tempo. Então, assim, eu estava lendo isso aqui, eu me lembrando dessa professora. E da mesma forma, é quando nós falamos com o Senhor, né? A oração ela tem que ser assim. Não é quando você sente sede. A oração ela precisa ser uma constante na nossa vida. A nossa sede de oração ela precisa ser constante. Você não pode buscar ao Senhor apenas quando você está se acabando de sede, Sim, porque quando você está com sede, você já está desidratado. A sua sede, né? Quando você está quando trazendo para a questão biológica, se você deixar para orar quando você está com sede, né, trazendo para essa sede a sede biológica, você já está desidratado, você já está com uma necessidade, né, já está com uma necessidade mortal. E sim, aí há um risco. Né? Então, como é que está a sua sede de oração? A sua fome e a sua sede de beber dessa fonte, ela é constante? Porque se você for aquela pessoa que tem aquela fome e a sede constante de você beber 3 litros de água por dia, e você é aquela pessoa que anda com a garrafinha de água de lado, você se compromete lá com os 3,5 litros de água por dia, tá ótimo, joia. E você passa ali, e você está ali como está escrito, né? É, orar sem cessar, né? Você está ali
constantemente em oração, porque a oração ela não precisa ser 24 horas de joelho, porque ninguém anda 24 horas de joelho, mas o seu coração está o tempo todo prostrado, ligado, né? Porque Conectado com o Senhor. conectado, que a Bíblia diz que o Senhor ele está perto daquele que tem o seu coração agradecido, o espírito contrito. Esse o verdadeiro adorador, né? Lá no diálogo com a mulher samaritana, que é esse diálogo que o Senhor, que a comentarista traz na lição aqui, ele diz que aqueles, né, quando ela questiona, mas onde é que realmente nós vamos adorar, ele diz que chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. São esses adoradores que ele está procurando, são essas pessoas que estão dialogando com o Senhor numa frequência direta, sem precisar dessa. Existe um momento em que você precisa estar de joelhos. Eu amo esse momento, que eu não consigo conceber assim o meu dia sem esse momento. Eu preciso desse momento. Há momentos em que a gente não consegue, há momentos em que a gente não consegue, mas eu não consigo conceber esse momento. Vamos lá. Vamos dizer que há uma hipótese de em um inexplicado dia a gente não conseguiu se prostrar de joelhos, mas o nosso coração está prostrado diante de Deus. Sim. Então, o nosso coração está contrito com o Senhor, o nosso coração está ligado com o Senhor, o nosso coração está voltado ao Senhor, porque é isso que importa. A nossa submissão, a nossa dependência. Eu preciso falar com o Senhor, eu preciso da orientação dEle, eu preciso ser preenchida por Ele, eu preciso que Ele me diga o que fazer, como fazer e quando fazer, porque se Ele não me disser, eu não saio do lugar. Eu preciso disso. Eu preciso ser preenchida, porque se ele não me preencher, eu não consigo ser, eu não consigo ser completa. Então, são essas pessoas que o Senhor está procurando. São esses momentos que o Senhor está esperando que nós tenhamos com Ele, né? E aí esses momentos que nós temos, eles são extremamente necessários. Então, essa é a fome que nós temos, essa é a sede que nós temos. Se essa for a sede, se essa for a fome, então está ótimo. Mas, e se ela for constante, está excelente. Mas se essa fome, se essa sede, for só no momento em que você está necessitado de alguma coisa, ou então for só na hora que a coisa está pegando, Fica difícil. E aí fica muito difícil. porque às vezes na hora que a coisa está pegando não dá tempo, né, irmão Gibson? É, aí vai que morre de sede antes da água chegar. Aí é um perigo muito grande. Mas é verdade. E assim, Às vezes não dá tempo de descer no poço. exatamente. Eu sei que a gente está tratando aqui tanto para alunos como para professores, e assim, e é importante levar essa palavra, essa mensagem para eles, da necessidade de uma vida de oração, uma vida no altar, não, uma vida de busca ao Senhor, diário, a todo instante, todo momento. Eu sempre orientei meu filho, quando ele vai fazer uma prova, antes de fazer, ele que ore. Você estuda em casa, mas você tem que reconhecer que é uma dependência sua do Senhor. Então, antes de você fazer ali, ó, eu sei que não vai dar para se ajoelhar no meio da aula, né? Não vai dar, mas bota a prova na carteira, coloca a mão em cima e apresenta ao Senhor. Porque é Ele que resolve as nossas causas, é Ele que peleja por nós. Claro, a gente faz a nossa parte. Tem gente que tem preguiça de fazer a parte, esperando que o Senhor faça tudo, mas a parte que é nossa, nós devemos fazer, né? E o Senhor, Ele faz a parte dele. Então, assim, é preciso levar eles a entender isso. E como a lição fez no batismo, se você quer receber o batismo, não só espere a oração no culto, não só espere a imposição de mãos, busque,
Dobre os joelhos, abra a Bíblia, converse com Jesus, diga a ele que você quer, diga a ele que você quer. Então é importante levá-los a esse entendimento, né? De que muitas vezes fica aguardando somente eu quero tanto ser batizado, ore por mim, aí pede o pastor, ore por mim, eu quero ser batizado. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos buscar, né? Como diz lá no versículo da Bíblia diz, né? Então, se você pedir, se você bater, aí é que as coisas, né, vão chegar, vão se abrir, vai depender da E aí a gente. gente já entra no terceiro ponto da lição, né? Que aí já é a busca constante, né? A oração constante pelo poder, pela a espera, né? Exatamente. Do poder do alto. E aí o senhor já pode falar sobre esse ponto da lição. O tópico aqui é o início, né? O subtópico assim é muito importante. A fala que tem aqui diz desistir jamais. Né? Às vezes a gente tem esse mau hábito de não ter persistência nas coisas, de pedir uma vez, pedir duas vezes, não chegou, então para mim, então, hoje Jesus não faz. E assim, tem muitas pessoas, né, até pessoas que a gente conhece, que há tantos anos estão na igreja, né? A gente diz anos mesmo, 20, 30 anos de crente, 40 anos de crente, dentro da Assembleia de Deus, e assim ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. E assim a gente fica perguntando, mas por quê? Aí aqui diz assim, desistir jamais. Mas será que realmente existe a busca ou essa pessoa já desistiu de receber? É É, crente, está ali, serve a Deus com alegria, recebeu perdão dos pecados, né? O Senhor tirou realmente das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, e às vezes não teve a paciência de esperar, não teve a paciência de, através da oração, buscar constantemente, né, esse poder, e desistiu. Às vezes está 30, 40 anos na igreja, 20 anos, e não recebeu porque desistiu. Eu lembro quando, aproveitar para a gente contar as nossas experiências, né? Porque nada melhor do que as nossas experiências. é Quando, verdade. quando o Senhor me batizou, na verdade, eu acho que uns 2 meses de crente só que eu tinha aceitado a Jesus. Aceitei a Jesus no dia 5 de novembro de Que 2003. maravilha. 5 de novembro de 2003. Quando foi no mês de janeiro, o Senhor me batizou. Mas, assim, eu ainda não tinha muito entendimento do que era, mas quando eu vi, eu queria aquilo. E eu comecei a frequentar o culto matutino. Nos primeiros dias eu não sabia orar, aí eu ficava ouvindo a oração dos irmãos, que eu achava muito bonito, os irmãos orando. Eu ia de madrugada, né? Chegava 10 para as 5 na igreja, eu ficava ouvindo os irmãos orarem. E aí fui aprendendo. E a irmã que dirigia o circo de oração era muito avivada, né? E assim, o Senhor usava muito ela. E sempre que ela estava orando, falava em línguas estranhas. E eu não sabia nem o que era, mas de Jesus, eu quero isso para mim também. E comecei a pedir. E foram 2 meses que eu fiquei no culto matutino, dizendo: Jesus, eu quero também. Não sei o que é, eu só sei que a alegria deles é grande. A alegria deles é grande. E até aí, quando chegou o mês de janeiro, estava num culto, até era denominado culto da vitória. E o Senhor me batizou e foi assim uma coisa extraordinária. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. E realmente eu quis a coisa certa. E eu pedi e não desisti. Amém. Fiquei ali no matutino incessantemente. E o problema é que as pessoas às vezes desistem de pedir, Sim. né? Desistem, porque assim, é uma busca que tem que estar joelhos dobrados e dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero, eu creio, eu preciso, eu necessito. E vai passando o tempo, não tem a paciência, não tem, como a gente É. falou no primeiro tópico, não tem a submissão de esperar o tempo de Deus. Aí diz: Isso. então, vamos orar por Não se outras coisas. O submete. batismo, depois, qualquer dia, Jesus manda quando ele quiser. Não se Né? submete ao processo. Desiste. Exatamente. Talvez se você não tivesse insistido, né, tivesse desistido na primeira semana de buscar no matutino, né? Sim, Porque o matutino não é para todo mundo, não. Viu? é verdade. O matutino não é para todo mundo, não. Matutino é perseverança. É 5 horas da verdade. manhã é, não é para todo mundo. São poucos, os irmãos sabem, né? Quem vai para matutino sabe que são pouquíssimos os irmãos Sim, que encaram o matutino. Eu não vou, já fui muito, não vou para o matutino, porque o tempo é curtinho. Eu sim, acordo 4 horas da manhã, mas eu gosto de orar mais. sim. É, lá o tempo realmente fica mais dentro, na igreja o tempo fica mais resumido um pouco, né? Tem um É, devocional. Em casa até a gente tem mais liberdade.
mas eu gosto bastante ainda. E no início da minha fé, né, onde eu busquei esse poder, de onde o Senhor me respondeu, e assim é um trabalho que eu realmente gosto muito. E do matutino eu recebi muitas bênçãos ali, apresentando ao Senhor. O Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida. É. Mas é maravilhoso, Senhor, quando o Senhor me batizou também num congresso de jovens, né? Já tem algum tempo, já fazia acho que 3 anos que eu tinha aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus em 99 e fui batizada em 2002. Mas foi uma bênção também, foi numa manhã de avivamento, né? E assim, não foi, né? Glória a Deus por isso. Não foi um momento, não, porque tem, como você disse, não foi aquele momento isolado. Sim, Foi um momento de crescimento. O Senhor me batizou, né? E de lá para cá, o Senhor foi aquele momento de preparo, o momento de selo, né? Que no momento do batismo, é um momento de selo. O sim, Senhor me selou naquele dia e foi só de lá para cá o Senhor foi se movendo cada vez, né, mais transformando, né? Foi um momento de transformação. A partir dali são transformações, graças a Deus por isso, né? Cada vez mais movendo-se na minha vida. Glória a Deus por isso, de glória em glória, né? glória a Deus. Fazendo com que o poder de Deus fosse aperfeiçoado em minha vida. Glória a Deus por isso. Deus sabe de todas as coisas, né? E é isso, para que o nome do Senhor seja glorificado e não o nosso, né? É É verdade. Ele, é Ele quem faz, né? Só devemos Os fazer a nossa parte, nos esforçar, continuar pedindo, continuar buscando e esperar o poder que Jesus manda. Foi a promessa dele, cumpriu lá em Pentecostes. Os que não tiveram paciência de esperar não estavam no ambiente e no momento adequado, e os que estavam receberam. Então, assim, precisamos, né, estar ali sempre preparados para isso. E até, como eu estava falando no início, e por que não o professor aproveitar essa lição de uma lição, né? Tratou-se a respeito do batismo no Espírito Santo, por que não fazer um momento de busca nessa aula? É um momento importante, né? Claro que isso, depende do ambiente, do local, se consegue fazer, mas separa um momento da aula, né? Coloca as crianças, os adolescentes, eu sempre chamo crianças, chamar de crianças, coloca os pré-adolescentes e adolescentes de joelhos, né? E faça um momento de oração ali. Quem sabe Jesus batiza na aula também. Jesus batiza na é escola verdade, bíblica. Jesus ele manda poder do alto na escola bíblica também. Então, se faça um momento, aproveite, separe um tempinho. Eu sei que o tempo já é tão curto, mas assim, a teoria é excelente você explicar a respeito, mas a prática, receber o poder, aqueles que não receberam ainda, é maravilhoso. Então, separe um momento, né, coloque seus alunos de joelho, né, é, e prepare um ambiente ali antes, né, jejum e ore para que o Senhor venha fazer maravilhas, né? Se prepare sim, também para esse sim, professor se prepare, né, durante a semana, jejue, ore, busque o Senhor para que ele faça, porque eu tenho certeza de uma coisa, a vontade de Jesus é batizar. é, Isso aí é, não tem quem diga que não é. A vontade do Senhor é batizar. Só é precisa que verdade. estejam aqueles preparados para isso. A orientação, né, que nós iríamos dar era exatamente essa. Seria interessante que durante essa semana, né, durante toda essa semana, o professor pudesse, né, tirar, reservar um momento para fazer seu devocional, fazer um jejum, fazer orar por seus alunos, orar por si mesmo, né? Sim, Orar para que o Senhor se manifeste durante a sua aula. Claro que provavelmente o professor já fez isso durante o trimestre, mas fazer isso de uma forma especial essa semana. Seja o exatamente. Senhor que se manifeste de forma poderosa, especial, realize maravilhas na sua aula durante essa semana. Né? Quem sabe o Senhor não batize, né, os seus alunos durante a sua aula. Quem sabe? Né? O É verdade. Senhor Então, prepara surpresa para e nós. se por acaso tiver até algum Semana. professor que ainda não é batizado no Espírito Santo, quem sabe não é um momento que o Senhor também quer
quer lhe batizar, junto com seus alunos, quer ali fazer da sua sala como o dia de Pentecostes O dia ali, de Pentecostes, é chegar verdade. ali É e verdade, né? descer o poder do alto sobre todos. Exatamente. A sugestão da lição é que faça-se um painel, né? Mas a sugestão a minha sugestão pedagógica é que se faça com eles um teste bíblico, né, em relação a tudo que foi tratado durante o trimestre. É interessante que eles estudem todo o livro de Atos, né? E durante o trimestre que eles tenham estudado todo o livro de Atos, que se possa fazer um teste bíblico com eles, para que realmente conceber se eles conseguirem identificar se eles aprenderam de fato o que eles identificar, né, analisar, avaliar se eles aprenderam realmente acerca dos dons espirituais, dos dons não, do batismo com o Espírito Santo e conseguir avaliar o que eles aprenderam, o que não aprenderam. Na verdade, eu acho que poderia aproveitar. Eu queria deixar uma dica, não sei se eu falei na outra lição, a respeito. Esse trimestre não dá tempo, mas a gente já fizemos aqui na nossa congregação feira bíblica, um momento onde no final do trimestre, no encerramento, os alunos eles montam com uns estandes, ou duplas, ou trios, ou individual. Eles ficam com uma lição do trimestre e eles montam todo um material, maquete, cartazes, né, algo que eles possam expor. E aqui a gente fez com todo o departamento infantil. Hoje a classe para adolescentes da minha congregação fica no departamento infantil, da nossa responsabilidade. E assim, todas as classes montam seu stand e toda a igreja ela visita esses stands, e é onde os alunos eles apresentam tudo aquilo que eles aprenderam. Eles vão expor, né, para toda a igreja todo o aprendizado. E é um momento que o professor ele vai ficar ligado também, né, se realmente, né, tudo aquilo que foi apresentado eles conseguiram absorver. Aí a gente consegue, isso é bem claro que a gente consegue, porque a gente vê, né, os grupos separados, a gente passa em cada grupo para ouvi-los e a gente percebe aqueles que ficam mais, assim, alheios ao que foi passado, ou às vezes também a timidez, mas traz pouco assunto. E a gente vê aqueles que realmente pegaram o negócio e dão uma aula ali para a igreja, né? Apresentam tudo que aprenderam ali bem direitinho. E é muito maravilhoso. Então, esse trimestre inicie, né? Veja se dá certo aí na sua congregação essa feira bíblica, apresentar, expor todo o conteúdo do trimestre. Vai ser uma bênção para a igreja, para os adolescentes, para os seus alunos e para o professor também. Uma maravilha mesmo. Com certeza. Eu quero já aproveitar para apresentar o conteúdo da próxima lição, né, aqui, preservando os valores cristãos, e aí nós já começamos a partir da próxima semana, né, já apresentar para vocês a próxima lição, né, que vamos estudar a família que Deus criou. E aí vai ser a próxima equipe, a equipe número 2, com a irmã Manuela e as suas companheiras, em nome de Jesus. E até mais para vocês, uma excelente aula, que vocês tenham aí uma última aula, né? Uma excelente finalização de trimestre, e que a aula de vocês seja uma bênção para a glória de Deus. Em nome de Jesus. É verdade. Deus abençoe vocês e use, e que nesse último domingo de encerramento do trimestre, Jesus batize com o Espírito Santo dentro da sua classe, tá certo? Em nome de Jesus. Jesus. Eu sei que eu vou orar. Eu também vou. Aqueles que não foram ainda, eu creio que o Senhor ele vai batizar, eu creio. Eu vou contar Eu também testemunhos creio. aqui. Eu também creio, irmão Gilson. A última aula, quem vai dar aula na minha classe sou eu. Amém. Amém, amém. Até a Amém. próxima aula. Em breve estaremos de volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.